Ele deixou tudo e o seguiu. O que você precisa deixar nessa noite, queridos? O que você precisa abandonar esta noite para viver uma vida totalmente para Cristo? O que eu e você precisamos renunciar esta noite? Aquele jovem não era um jovem comum. Ele tinha bens, ele cuidava de dinheiro. Ele amava o que ele fazia. Mas bastou apenas um olhar. Bastou apenas ouvir a voz. Para que a vida daquele jovem nunca mais fosse a mesma. Que nessa noite eu e você possamos ouvir a voz dele. E olharmos os olhos dele. E ter a nossa vida transformada em nome de Jesus. Amém? O tema da mensagem dessa noite é: eu venho em breve. Essa é uma revelação que o Senhor deixou para João e para a sua igreja. Essa é uma revelação que o Senhor deixou para mim e para você. Que Ele viria em breve. Mas antes desses acontecimentos, antes dessa revelação, tem um versículo tão conhecido por nós, mas que muitas vezes este versículo cai na rotina em nossas vidas. Que é João 3,16. Coloca para a gente, por favor. Eu vou ler na NVI. E diz assim no versículo 16: porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. E mais uma vez, porque Deus amou tanto o mundo. Queridos, é um amor que eu e você jamais conseguiríamos explicar. Desde lá de Gênesis, Deus amou e amava a sua criação. Ele levantou tantos homens, ele escolheu tantos homens naquela época. Ele falou com tantos profetas naquela época. Mas um dia ele enviou o que ele tinha mais de precioso: o seu Filho. Por amor às coisas, por amor aos bens materiais? Não. É por amor a mim e a você.
foi por causa de mim e de você que Ele enviou o seu Filho. Foi por amar tanto a sua criação, foi por amar tanto a sua obra perfeita, que Ele enviou o seu Filho para morrer por mim e por você. E muitas vezes nós não somos capazes de agradecer, muitas vezes nós somos capazes de olhar para Ele, de ser sincero com Jesus. De abrir o nosso coração para Ele, de entregar os nossos caminhos nas mãos dEle. Muitas vezes nós caímos no cotidiano, na rotina, e esquecemos que sem Ele, queridos, nós não somos nada. Que se não fosse pelo amor, por amar a mim e a você, o que manteve Jesus naquela cruz não foi os pregos, foi amar a mim e a você. E o que nós temos dado em troca por este amor? O que eu e você temos feito com este amor? Às vezes nós lemos isso aqui e nós achamos, é fácil dar o filho. Só quem é pai entende isto. Às vezes nosso filho fica doente, a gente já fica triste, abatido. Eu me lembro que, muito novo de convertido, a Manuela ficou doente, e eu orava, Deus, tira dela e coloca em mim. Eu suporto, ela não. Muito imaturo na fé. E a gente temos que compreender tamanho ato de amor, que é entregar o seu filho. Por pessoas que muitas vezes, queridos, eu me incluo nisto, gastamos horas numa tela, rolando para cima, dando risada, esquecemos de entrar no nosso quarto, de olhar nos olhos dele, de ouvir a voz dele. Nós acreditamos que o milagre é só por irmão, que Deus só fala com o irmão, mas Ele quer a todo momento falar comigo e com você. Ele quer a todo momento ouvir a minha e a sua voz. É em meio de milhares de oração, de milhares de clamor, Ele sabe qual é a sua. Ele sabe quem é você. A salvação deste mundo, ela foi completa por um ato de amor. Foi porque Deus amou tanto a mim. Foi porque Deus amou tanto a você, tanto a sua casa, tanto os seus filhos, tanto a sua família, que Ele enviou Jesus. E Ele não veio atrás, Ele não está atrás de homens e mulheres perfeitos. Ele está atrás de pecadores como eu e você, mas que reconhece que Ele é o único Deus, a única porta, o único caminho. As pessoas vivem hoje como se a porta estreita tivesse sido alargada. Mas a porta ainda é estreita e o caminho ainda é Jesus.
O caminho ainda continua sendo Cristo. Se você está aqui esta noite, neste lugar, queridos, foi porque um dia Deus achou você. Assim como Ele encontrou Davi, achei Davi. Achei Davi. E Ele encontrou você. Num dia mais sombrio, Ele encontrou você. Num dia mais terrível, Ele encontrou você. Mas precisamos ter uma revelação de quem Cristo é na minha e na sua vida. Muito mais de ler sobre Ele, é conhecê-lo. Sabe, é sentir aquele toque e falar, é Ele. É ouvir aquela voz e falar, é Ele. Eu sei que é Ele. As pessoas acreditam num Jesus do que falam para ela, mas não do que Ele viu, do que ela provou. De que Jesus você tem experimentado esta noite? Do que as pessoas falam, ou do que os seus olhos viram? Você sabe quando é Ele, querido. É um toque, é uma voz inconfundível. Às vezes eu estou lá no quarto falando sozinha, minha esposa entra, e aí ela fala, o que esse maluco está fazendo? É Ele, cara. Às vezes você está lá na rua falando sozinho, as pessoas falam, o que esse maluco está falando? Com quem? É Ele. Tem que ser por Ele. A nossa vida tem que ser para Ele. Jesus lá naquela cruz preso. 2 ladrões. 2 homens que mereciam aquilo. Enquanto um está lá, se você é o bonzão, desce daí. Tira-nos daqui. Um falando. E Jesus quieto. Mas na hora que um falou assim, olha, nós merecemos isso. Ele não. Aí ele se levanta e fala, olha, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Se teve salvação para aquele homem, ainda há salvação para mim e para você. Há salvação para cabreúva, mas eles precisam ver Cristo em nós. Precisamos ser participantes do seu sofrimento. Precisamos falar de um Jesus que vive e habita em nós. Que vive em nós. Que possamos fazer uma escolha essa noite. Senhor, se você não estiver comigo, eu não irei. Senhor, se a sua presença não for comigo, eu não irei. Porque o mesmo Jesus que andou há 2000 anos atrás, que mostrou para aquele povo que era o verdadeiro amor, está aqui essa noite, querendo ouvir a sua voz, querendo dizer como aquele ladrão disse, eu mereço isso, eu sou pecador, eu sou isso, eu sou aquilo, mas a graça do Senhor vai te encontrar esta noite. Foi por amor a mim e a você, queridos, que Ele suportou aquilo, todo aquele sofrimento naquela cruz.
E muitas vezes nós achamos que nós somos o Superman, que nós possamos fazer tudo. Não, eu sou. Jesus orando lá no Getsemane, ele pediu ajuda para os seus amigos. Ora comigo que eu estou angustiado. E às vezes nós achamos que nós temos superpoderes. Mas hoje Ele quer ouvir a sua voz hoje. Ele quer fazer um milagre na sua vida. Ele quer tocar na sua vida. Aquele jovem deixou tudo, deixou as moedinhas, deixou os papeizinhos, o nome de quem ele ia cobrar, para viver a maior abundância da sua vida. Como compreender este amor? E a sua vida nunca mais foi a mesma. Mas que possamos sair desta rotina religiosa. Que possamos vir para este culto e cultuá-lo. E falar, Senhor, se o Senhor não me tocar, eu vou ficar na igreja até meia-noite. Mas eu não saio deste lugar sem o seu toque. Eu não saio deste lugar sem ouvir a sua voz. Precisamos ser ousados em nossas orações. Precisamos, queridos, conhecê-lo ainda mais. Precisamos ser participantes do seu sofrimento. Entender que aquela crucificação não foi apenas um ato simbólico, foi pago com sangue, foi pago com sofrimento, foi pago com amor. Foi Jesus homem que foi crucificado naquela cruz. Foi o nosso amado Jesus. Que a partir de hoje possamos tomar uma decisão de amá-lo acima de todas as coisas. Vem o dia mau, eu permaneço amando o Senhor. Vem as lutas, eu permaneço amando o Senhor. Vem as tribulações, eu permaneço amando o Senhor. Vem os dias bons, eu permaneço amando o Senhor. Vem as abundâncias, eu permaneço amando o Senhor. Eu permaneço amando o Senhor. Porque Ele deixou, queridos, uma esperança para nós. Eu venho em breve. E de que forma nós estamos esperando a sua volta? De que maneira nós estamos esperando a volta do nosso noivo? É com alegria? É com tristeza? Mas Ele voltará, queridos. Você estando preparado ou não, Ele voltará. E Ele virá como um ladrão, sim. Mas Ele virá buscar os seus filhos, a sua igreja, aqueles que continuarem e permaneceram confiando. Quando a trombeta tocar e ouvirmos aquela voz, nós saberemos que é Ele, porque nós conhecemos Ele. Que hoje Ele possa estar falando aí no seu coração, como Ele falou no meu esta tarde. Eu quero contar segredos para a minha igreja. Eu quero revelar coisas que eu não revelei para ninguém, para a minha igreja. Eu quero fazer os meus filhos viverem o sobrenatural, mas muitos deles não têm tempo para mim.
que possamos amar Jesus verdadeiramente, queridos. Que o nosso amor a Ele possa nos levar a viver coisas extraordinárias. Que possamos entrar no nosso quarto, na nossa casa, e cumprir e exercer Mateus 6,33. Viver esta palavra, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Buscá-lo em primeiro lugar. É muito importante nós conquistarmos nossa casa, conquistarmos o nosso carro, termos um bom emprego, deixarmos uma herança para os nossos filhos. Mas a maior herança que você pode deixar para alguém é Jesus. Porque isso tudo um dia vai passar. Isso tudo aqui um dia vai ficar. E quem vai subir com Ele somos eu e você. Essa convicção tem que estar no meu coração e no seu. Ele vai voltar e eu irei subir com Ele. Eu irei andar pelas ruas de Jerusalém, da Nova Jerusalém. Nós iremos ver Ele, olhar nas mãos dEle e vermos as marcas de amor. Olhar para as mãos dEle e ver lá as marcas que Ele pagou, que Ele sofreu por mim e por vocês, e nos alegrarmos. E ouvirmos aquela tão famosa voz: pode entrar, meu filho, a porta está aberta para você. A porta é estreita, mas ela ainda continua aberta. E o caminho ainda é Ele. O caminho de volta para casa, para nossa origem, ainda é Cristo. Em João 6,60, coloca para a gente, por favor. Eu já estou encerrando. E aqui tinha uma multidão, muitos discípulos aqui estavam rodeando Jesus. Muitos. Ouvindo o que Jesus falava, ouvindo o que Jesus ensinava, mas aqui diz assim, ó: ao ouvir isto, muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra, quem pode suportá-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhe disse: isto os escandaliza? Que acontecerá se virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito da vida, a carne não produz nada que se aproveita. As palavras que eu disse são Espírito e vida. Contudo, alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. E prosseguiu: é por isso que eu disse a vocês que ninguém pode vir a mim, a não ser que isto lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos de seus discípulos voltaram atrás e deixaram de seguir. E Jesus perguntou aos 12: e vocês, por que vocês também não vão? Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Dá um glória a Deus aí, queridos. As palavras, é nele a palavra de vida eterna. Este mundo não tem mais lugar para mim e para você. Este mundo não serve mais para mim e para você, porque só nele há as palavras de vida eterna. E em breve Ele virá buscar a sua igreja.
Eu espero com alegria este dia, queridos. Em olhar nos olhos dele. Há um pregador que ele conta que quando nós chegarmos no céu, nós teremos algumas surpresas. Ele fala assim que nós vamos chegar no céu e vamos falar assim: esse cara aí está aqui? E vamos olhar para o outro lado e vamos falar: mas aquele lá não está? E vamos olhar para nós e vamos falar: eu estou aqui. Mas é porque nós decidimos viver uma vida totalmente para Cristo. Decidimos renunciar às paixões deste mundo, os desejos desta carne, e viver uma vida para Ele. E um dia dissermos: eu estou de volta na minha casa. Porque Ele disse: eu vou ao Pai, e irei preparar moradas. E Ele é o próprio caminho. A religião não te leva a Deus. Nenhum homem te leva a Deus. O que te leva a Deus é Jesus, puro e simples, na minha e na sua vida. Eu queria que neste momento você se colocasse de pé aí no seu lugar. Ainda em João 14:1. Ele diz assim: não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês: vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for preparar o lugar, voltarei e os levarei para mim. Ele voltará para nos buscar, queridos. Ele voltará a buscar a mim e a você, queridos. Ele virá buscar aqueles que não retrocederam, aqueles que permaneceram firmes, aqueles que confiaram na sua palavra. Que nessa noite, aquilo que te impede de ver Jesus, você abandone hoje. Que toda opressão na sua vida, toda acusação, toda cadeia, toda corrente seja quebrada agora na sua vida, em nome de Jesus. Você não é mais escravo, queridos. Você é filho, e Ele virá buscar os seus filhos. Feche seus olhos aí no seu lugar. Senhor Jesus, que nessa noite possamos entregar o nosso coração nas suas mãos, Pai. Possamos reconhecer que o Senhor é o único e suficiente caminho. Não há outro como Ti, Jesus. Não há outro, não é igual, nada se compara a Ti, Jesus. Obrigado porque um dia o Seu amor nos alcançou, Deus. Porque um dia o Senhor olhou para a terra e nos encontrou e nos amou, Senhor. Obrigado por se entregado por nós naquela cruz. Obrigado por ter pagado um alto preço, Jesus. E nós cremos que em breve nós iremos nos encontrar com o Senhor. E esse dia está se aproximando, querido. O dia de nós nos encontrarmos com Ele está se aproximando. Aleluias.
Fale com Ele aí no seu lugar, querido. Dê liberdade para Ele trabalhar na sua vida. O louvor vai ministrar uma canção. Se você quiser sair do seu lugar e vir aqui à frente, se ajoelhar aos pés dEle, você tem liberdade. Você está na casa do seu Pai. E nada mais, e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais, e nada Declare isso em todo o seu coração essa mais, noite. nada além de ti. Só quero a ti e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, e nada mais me satisfaz. Só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Só
Eu queria fazer um convite a você que está aqui essa noite e ainda não entregou sua vida para Jesus. Se tem alguém aqui esta noite que ainda não entregou a sua vida para Jesus, eu queria fazer um convite a você. Debaixo desta presença, debaixo deste amor, eu queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui à frente e entregar a sua vida para Jesus. Se você quer fazer a maior escolha da sua vida, quer entregá-lo para Jesus, saia do seu lugar e vem aqui à frente. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Que muitas vezes precisamos, queridos, é colocar os nossos olhos nele. É não olhar para o gigante, mas olharmos para Ele. Aleluias. Ei. Nós só queremos a Ti, Jesus. Para encerrar, queridos, vamos ler rapidamente Apocalipse 22, 10. Então me disse: não cele as palavras da profecia deste livro. Aleluias. Depois a gente continua, queridos. Pois um pecador reconheceu a Ele. Hoje o céu está em festa. Aleluias, quando um pecador o reconhece, a festa no céu. Aleluias. Vou fazer uma oração, querido. Eu queria que você repetisse após mim. A igreja vai nos ajudar, amém, irmãos? Eu queria que você dissesse assim: Senhor Jesus, nesta noite, eu entrego a minha vida nas Tuas mãos e reconheço que o Senhor é o único e suficiente Salvador. E reconheço que a minha vida precisa de Ti. Lance agora todo o meu passado, todo o meu pecado no mar do esquecimento. E a partir de hoje, eu decido Te seguir, Te ouvir e ouvir a Sua voz. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu oro pelo Teu Filho nesta noite, Senhor. Pai, que ele possa viver uma vida abundante na Sua presença, Senhor. Senhor, que o Senhor leve ele a viver coisas extraordinárias, ó Pai. Porque hoje ele pôde fazer a melhor escolha da sua vida, que é entregá-lo nas Suas mãos, Senhor. Pai, que o Senhor mude totalmente, Senhor, os sonhos dele, os planos dele, Senhor, e coloque ele, papai, no centro da Sua vontade, em nome de Jesus, amém. Eu quero dizer para você que você tem uma nova família. Você se virasse e recebesse a sua nova família, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluias. Apocalipse 20, queridos. Aquele que dá testemunho destas coisas diz sim: venho em breve. Amém. Vem o Senhor Jesus. Aplauda Ele mais uma vez. Aleluias. Ele virá e Ele está voltando, queridos. Aleluias. Glória a Deus. Alguns recados para a gente estar encerrando. Amanhã nós temos culto da GP às 19h30. Amanhã é sexta, queridos. Amanhã não, sábado. Sábado nós temos culto da GP às 19h30.
Domingo nós temos culto pela manhã, culto pela noite. E na próxima sexta-feira, dia 28, teremos a nossa vigília. Tempo de você entrar no Santo do Santo, ouvir a voz dele, clamar pela sua casa. Dia 30 também, queridos, temos a nossa formatura da Universidade da Família. Amém? Tem alguém aqui que vai se formar? Olha, temos uns bravos guerreiros aí. Será um tempo de festa, querido. Venha celebrar esse tempo na vida dos irmãos. Será um tempo de alegria, um tempo de festa, querido. Venha e participe conosco, amém? Glória a Deus. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, Senhor, muito obrigado por esta palavra, pela sua presença, Senhor. Que o Senhor nos leve em paz para o nosso lar, Senhor, debaixo da Tua graça e do Teu poder, Senhor. Que todos os dias possamos reconhecer que o Senhor é único e suficiente para a nossa vida, para a nossa família, em nome de Jesus. Amém.